Corinthians! Corinthians! E salve, 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 fiel torcida! Está começando o Regenerativo Card Corintiano, o podcast do dia seguinte às partidas do Timão. Você deve estar percebendo que eu estou um tanto quanto afônico, um pouco rouco, uma laringite me acometeu durante aí o final de semana. Queria que fosse por ter gritado muitos gols do Corinthians contra o Red Bull Bragantino no último domingo, mas não foi bem assim. O Regenerativo Card Corintiano você acompanha pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok, com muita informação e análise de nossos comentaristas. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você viu o card de Duda Sampaio, ela que foi eleita pelos integrantes, pela equipe do card corintiano como a ídolo do mês de junho do Timão. Entra lá, confira o card da Duda Sampaio e olha só, a gente está no mês de julho. E o mês de julho é o mês em que comemoramos o aniversário da nossa conquista da Copa Libertadores 2025, que completam 13 anos. Vai lá no Instagram do Card Corintiano, teremos os cards comemorativos dos jogadores que ajudaram a conquistar essa conquista inédita da Copa Libertadores da América. Que esse especial nos traga sorte e que possamos, muito em breve, conquistar a América novamente. O Regenerativo Card Corintiano está no ar a partir de agora! E mais uma vez iniciamos a semana com uma derrota do nosso timão. Passaram-se mais de 30 dias de intertemporada e os resultados continuam o mesmo. Estamos a 5 jogos sem vencer e neste domingo colecionamos mais uma derrota. Dessa vez, dentro de casa contra o Red Bull Bragantino. Resultado final, 2-1 para o time do interior paulista. Muitos gols perdidos por nosso time e muita reclamação da arbitragem. Para você, foi pênalti de Kaká que resultou no primeiro gol do Red Bull? Kaká foi imprudente? A nossa derrota se deve aos gols em que perdemos? Ou ainda se deve à atuação do goleiro Lucão? E para destrinchar tudo sobre mais esta derrota do Timão, quero trazer o nosso pool de comentaristas. E para iniciar, chamo ele, da fiel Flórida, Rafael Toquinha! O Corinthians voltou a jogar ontem no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Quer dizer, o Corinthians apareceu em campo, né? Jogar, o Corinthians não jogou. O Corinthians ficou de folga por 30 dias assistindo esse Mundial. Mas parece que o Corinthians voltou do mesmo jeito. Ele simplesmente apareceu em campo, mas voltou com aquele futebol apático, sem criatividade, sem noção do que está acontecendo e totalmente perdido, tá? O resultado de ontem foi mais uma vez uma indicação de que o Corinthians realmente parou de jogar desde a final do Campeonato Paulista, tá? E mais uma vez o Corinthians perde pontos valiosíssimos dentro do próprio estádio. Foi assim contra o Vitória, foi assim contra o Fluminense, foi assim agora contra o Red Bull, também foi contra o Mirassol, mesmo que o jogo tinha sido fora. E o Corinthians está caindo nos trancos e barrancos do Campeonato Brasileiro, ok? Tá? Ontem, claro que o juiz também prejudicou bastante. Ele viu no primeiro gol de pênalti do Bragantino, só ele viu um pênalti que ninguém viu, ele olhou no computador e mesmo assim achou um pênalti existente, que não existe, que realmente foi ridículo. O Corinthians teve garra e empatou no segundo tempo, mas o problema que o Corinthians tem é que o Corinthians não mata jogos. O Corinthians não sabe controlar vantagens, não sabe controlar jogos, tá? Mesmo jogando em casa
e mesmo às vezes ganhando o jogo, o Corinthians perde o controle e deixa acontecer um empate e às vezes até uma derrota. Isso que é o problema que o Corinthians está tendo nessa temporada. E isso está realmente irritando muitos torcedores, incluindo eu, ok? Agora o que acontece é o seguinte, o Corinthians vai jogar agora contra o Ceará, tá? Tá certo que vai ficar sem o Memphis Depay, que é uma coisa que realmente está começando a irritar muitos torcedores. Parece que depois que o Neymar chegou de volta para o Brasil, ele passou a doença de vagabundagem pro Memphis Depay, que agora só tá realmente andando em campo e não tá fazendo nada. Não sei porque aconteceu isso, tá? Mas ele não joga contra o Ceará. Hoje, que na minha opinião não é tão ruim, porque eu tinha certeza que se ele jogasse contra o Ceará, ele ia tomar um cartão e não ia jogar no clássico dos desesperados que vai ter contra o São Paulo no sábado que vem, tá? Eu digo só uma coisa, a gente já tá começando, já tá caindo pelas tabelas, já tá na parte de baixo, porque esse mesmo Ceará com quem a gente joga na quarta-feira já passou na frente do Corinthians, então a gente tava em nono, acho, agora tá em 11º, ok? A gente tá tendo sorte que tem times que são realmente piores que o nosso. Tem o Grêmio que tomou um cacete de 4-1 do Cruzeiro, tem o Fortaleza que perdeu do próprio Ceará, o São Paulo que também tá indo mal, Internacional, Santos, Vasco, muita gente tá indo pior que a gente. Isso não quer dizer que a gente não tem que melhorar, ok? Tá? Isso vai começar agora nessa semana, que a gente joga mais uma vez contra o Ceará na quarta-feira, tem o clássico dos desesperados contra o São Paulo, e esse mês de julho vai ser determinante pro futuro do Dorival Júnior no Corinthians, ok? Tá? Porque eu garanto para você que se ele perde do São Paulo e se ele perde do Palmeiras e provavelmente for eliminado contra esse próprio Palmeiras, ele vai cair, tá? Nós vamos ter jogos importantes até nesse mês, que são esse clássico contra o São Paulo, Cruzeiro e Botafogo, que estão na parte de cima da tabela, e o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras no fim do mês, ok? Tá? Ele se salva se ele ganhar pelo menos o jogo do São Paulo, mas vai ser um tempo, mais ou menos um tempo emprestado, porque se ele de novo cair contra o Palmeiras, que na minha opinião é bem possível, quase, acho que é 80% de chance de acontecer, e mesmo se passar do Palmeiras, do jeito que o Corinthians está jogando, ele vai cair pro próximo time, e não vai ser nem um time forte, vai ser um Bahia, ou alguém, ou Atlético Paranaense, alguém assim, ok? Se o Corinthians não tomar cuidado. Então, o mês de julho vai ser realmente definitivo para ele. Ele tem que acordar, e o Corinthians também tem que fazer isso. Muito obrigado a Rafael Toquinha, direto da Fiel, Flórida. E para continuar ali nos States, quero chamar ele, Luan Rocha, o Lagartixa Albina, direto de Charlotte, na Carolina do Norte. Fala aí, Lagartixa Albina! Fala aí, Lagartixa Albina, falando diretamente de Charlotte, North Carolina, voltando de uma gripe que, pelo amor de Deus. Bom, meus amigos, eu ia contar pra vocês que, nesse tempo aí que eu tive fora, que eu não consegui participar da live, que o Lagartixinho conseguiu atingir uma meta muito importante na vida dele, de lagartixinho de 3 anos de idade, e tá prestes para fazer 3 anos de idade, que começou a fazer xixi na privada. Mas eu estou com os nervos à flor da pele. Porque assim, tivemos a paralisação para o Mundial, os jogadores tiveram 15 dias de férias. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que todo mundo tem direito a férias. Mas olha só como é que os caras voltaram a jogar. Eu acho que perdemos o jogo muito por incompetência do nosso ataque e das cabeçadas de costa do Memphis Depay. Que, pelo amor de Deus, eu nunca vi isso. O cara ficar girando, rodopiando, batendo com a cabeça de costa. E quando tem a chance de deixar o Bidu chutar pro gol no cruzamento do Carrilho, dá uma casquinha, tirando a bola do companheiro. Pra que isso? Pra que isso, infeliz? E aí, não satisfeito com isso, ele toma um amarelo. Um amarelo idiota, que não precisava sair empurrando o jogador do Red Bull Bragantino daquela forma. Perdemos o jogo de 2-1. Perdemos de 2-1 com um gol de pênalti roubado.
Aquilo não era nem. Aquilo não é pênalti nem aqui, nem na China, e nem no Brasil também, não deveria ser. Mas sabe como é que é, né? O VAR e os juízes do Brasileirão fazem esse tipo de coisa. E o Gustavo Henrique dá uma canelada para a lateral, que acabou virando escanteio. Para mim foi lateral, não foi escanteio. E o juiz decide dar 1 minuto a mais. O jogo era para ter terminado, o juiz deu 1 minuto a mais. Que acaba saindo um gol achado do Red Bull Bragantino. 2-1. Perdemos de 2-1. Vou ficar chorando pelo resultado. Não vou ficar chorando pelo resultado, porque foi muito por incompetência do nosso time e também do nosso cozinheiro, que nem miojo fez. O cara não tinha nada para fazer um bom arroz e feijão, não tinha nada para fazer uma boa janta. Acabamos sendo comidos pelo Red Bull Bragantino. Ai, ai. Que fase que tá o Corinthians. Mas eu não vou fazer resenha de que o time vai lutar contra o rebaixamento, porque não tem time para isso. Agora tem que consertar a rota, pelo amor de Deus. Tem que consertar a rota, tem que achar os reforços. Tem que trazer os reforços. É necessário trazer os reforços. Bom, dito tudo isso, um grande abraço, um beijo do Lagartixa, apesar de eu estar muito puto, e vai Corinthians. Vai dar tudo certo, gente. Muito obrigado a Luan Rocha, o Lagartixa Albina, direto de Charlotte, na Carolina do Norte. E eu quero trazer ele, Samir, o Andrade, comentarista do Card Corintiano. Salve, salve família corintiana, ouvintes do Card Corintiano, aqui quem fala é Samir o Andrade, trazendo para vocês mais um resuminho de Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2. Sim, é o Corinthians voltando das suas férias pós Copa do Mundo de Clubes, né? Deixando o torcedor corintiano um pouquinho mais triste e com saudade de ver bons jogos de futebol, porque nós vimos muitas partidas bem jogadas nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não só bons jogos, né, mas boas arbitragens também. Eu vou falar disso rapidinho com vocês. Um Corinthians que volta muito modorrento depois de muitos setoristas tentar me convencer, canais segmentados, meus amigos, gosto de todos eles, mas todos eles tentaram me convencer de que o Corinthians ia voltar parecendo uma super máquina, que estava treinando muito bem, muitas variações de jogadas, tal, não sei o quê. E é um Corinthians que sofreu, errou muitos passes. O Corinthians muito espaçado em campo, pior até do que quando demitiram Dom Ramon Dias. Um Corinthians que, depois de muito judiar a bola, ainda sofre um duro golpe. Aos 31 minutos, depois do juiz já ter assinalado o lateral, ele estava de frente para o lance, a cabine do VAR chamou e só ele e o VAR chegaram à conclusão de que havia sido pênalti, porque todos os comentaristas esportivos, comentaristas de arbitragem, os quais eu também tenho duras críticas, porque eles nunca analisam um lance a favor do Corinthians, hoje eles estavam do nosso lado. E a maioria deles falou que não foi pênalti. Mas, como o Corinthians não tem força nos bastidores e nem dentro de campo, 1-0 Red Bull Bragantino, Sacha bate deslocando o Hugo Souza, assim abrindo o placar do Velho Sertão. Nós voltamos para o segundo tempo e após um escanteio no primeiro pau desse talentoso holandês, ganha para isso. Depois de um desvio que eu acredito que é do Gustavo Henrique, eu acredito que é ele que toca na bola, Kaká manda para o fundo da rede e empata a partida. Penso eu, Corinthians, nossa, você empatou com o Red Bull Bragantino.
Vamos colocar em prática agora o que foi treinado, que todo mundo falou que você estava treinando pra caramba. Não foi o que aconteceu. Eu vi um Corinthians muito estabanado, atacando de forma desordenada, ainda com muitos erros de passe, um time muito nervoso em campo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O Corinthians estava parecendo uma debutante. Sabe, a mocinha, quando completa 15 anos, que ela é apresentada à sociedade no baile de debutante. Sim, o Corinthians estava sendo apresentado para o futebol. Parecia isso. E assim o jogo foi se arrastando, os nervos à flor da pele, tanto com os jogadores quanto com os torcedores. Eu estou vendo a torcida do Corinthians perder a paciência. Há muito eu não via isso. Torcedor corintiano não aguenta mais. Torcedor corintiano está começando a esboçar fazer como os nossos rivais, vaiar o time no meio da partida. E eu acredito que uma hora São Jorge vai fazer um trabalho ali no CT e isso não vai acontecer, mas esse time está colaborando e está fazendo com que a torcida adote essa nova forma de torcer na Neoquímica Arena. E aos 52 minutos, o jogo ia até 51, com os acréscimos do árbitro, Thiago Borbas faz o segundo gol. A arbitragem checa no VAR para ver se tem alguma irregularidade. Não se encontrou nada e na sequência o árbitro encerra a partida. Ah, Samir, mas você está sendo injusto com o time do Corinthians porque a arbitragem errou, tal, não sei o que, piriri, pororó. Concordo com você, mas um erro não pode justificar vários, né? Eu sei que a arbitragem influenciou de certa forma, porque afinal de contas ela deu o pênalti e o Sacha, que não tem nada a ver com isso, foi lá e converteu. Mas e esse Corinthians? E o camisa 10? Quando eu esperava que ele colocasse a bola debaixo do braço e resolvesse os nossos problemas, ele ainda nos criou mais um. Se não me falha a memória, eu posso estar enganado também, ele tomou o terceiro amarelo e não joga a próxima partida. Num lance que não sei aonde ele estava com a cabeça, não sei se essa encenação é para mostrar para a torcida que ele se importa, porque essa que é a verdade. Eu, Samir Andrade, não acredito mais que o Memphis vai permanecer no Corinthians. Eu acho que esse cartão, ele de certa forma forçou e muita coisa pode acontecer daqui até essa próxima rodada, onde ele não vai jogar. E muita coisa pode acontecer até o final dessa janela. Eu vou dizer para vocês de forma bem honesta, tá? E aí vocês podem ficar chateados comigo, podem ficar tristes, né? Gosto é como bunda, cada um tem a sua. Lá ele. Mas eu não vejo mais o Memphis vestindo a camisa do Corinthians. Não estou falando que ele vai sair agora, já nesses próximos dias, nas próximas semanas. Mas eu vejo um Memphis fazendo força para sair do Corinthians, né? E poxa, ele já conseguiu tudo que ele queria, virou artilheiro da sua seleção, conquistou um título, que isso está em contrato, o contrato dele não diz para ele conquistar vários, bastava ele ganhar um título, ganhou premiações por passes a gol, escanteio virou passe para gol, olha só, tudo para premiar o holandês. Enfim, conseguiu algumas coisas aqui no Brasil, algumas parcerias, provocou a ira de um apresentador de um programa esportivo, o qual eu não assisto, e é isso que o Memphis se resume esse ano. O Memphis de 2024, muito bem, obrigado, ajudou pra caramba, mas ele não salvou o time do rebaixamento sozinho, como eu vejo muitos setoristas, muitos canais segmentados, muitos torcedores, inclusive você que está me ouvindo agora e que vai ficar chateado comigo, ficando de mal de mim, porque
alegam que ele salvou o Corinthians do rebaixamento, como se ele tivesse jogado sozinho. Mas enfim. E você, torcedor corintiano, o que você acha? Né? Desculpa o meu desabafo, desculpa eu estar muito decepcionado, muito triste. Né? Eu não gosto de perder e ainda mais jogando dentro de casa. A torcida corintiana não merece esse time, esse elenco. O que você acha, torcedor corintiano? Tá cedo pra gente jogar a toalha ou a gente já deve ficar preocupado? Até com o meme sem pai, voltar a mais uma vez lutar contra o rebaixamento. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, curta, se inscreva no nosso canal. Nós estamos aí com os nossos podcasts no YouTube, no Spotify, no TikTok. Siga-nos no Instagram. Lá nós temos os cards dos jogadores que fizeram a história do Corinthians, a história mais bonita. Jogadores do passado. Porque esses jogadores aqui vão ter que comer muito arroz e feijão. Para quem sabe um dia a gente lembrar deles e falar assim, ó, esse jogador aqui foi mega importante pro Corinthians. Um forte abraço para vocês, torcedores corintianos. E apesar dos pesares, uma boa semana para todos nós. Vai, Corinthians! Tá aí, você ouviu Samir O Andrade, comentarista do Card Corintiano. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, ó, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube. Nós estamos com uma equipe de lives, então anota aí, toda quinta-feira às 20h30. Para mais ou para menos, Luan Rocha, o Lagartixa Albina, Anne Belletti, Mário Vale, Marcelo Longo, Samir O Andrade, Rafael Toquinha, nossa gama de especialistas vem para a tela para trazer um conteúdo diferente sobre o nosso esporte clube Corinthians Paulista no YouTube. Se inscreveu no Card Corintiano no YouTube? Aproveita e curte a gente no Spotify e siga no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!